Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júnior Oliveira, que auxilio por graça de Deus aqui na Assembleia de Deus em Lago da Pedra, igreja presidida pelo indigno pastor Raimundo Francisco dos Santos. E queremos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de poder cooperar com a nossa Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão, a CEADEMA, agradecer de maneira muito especial ao coordenador desta comissão, pastor Osiel Gomes, e louvar ao Senhor por esta oportunidade de mais uma vez podermos cooperar com mais um subsídio de escola bíblica dominical. Nesse trimestre, nesse quarto trimestre do ano de 2020, nós estamos estudando a seguinte temática: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E desta feita, a nossa lição de número 3 traz como título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. É muito importante também que o querido professor e aluno da escola dominical atente para os objetivos da nossa lição, pois são estes objetivos que nortearão o assunto que será tratado à luz do texto bíblico. O objetivo geral dessa lição de número 3 é esse: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. É muito importante frisarmos muito bem esse objetivo geral, porque nele estão encerradas duas grandes verdades que serão de grande importância para o estudo da lição. A primeira é que Satanás, à luz da palavra de Deus, não é um ser autoexistente. Ele, diferente de Deus, é um ser criado, ele foi um ser criado. É claro, todos nós sabemos que Deus criou um anjo e que este anjo se rebelou contra o Senhor e veio a se tornar esse ser que na Bíblia é descrito como Satanás, diabo, adversário, etc. Então, Satanás não é um ser criado, não é um ser, autoexistente. Ele foi um ser criado por Deus. Segunda verdade que é dita aqui é que as ações do diabo não se sobrepõem à soberania de Deus. Ou seja, o diabo age, de fato, ele está ativo no mundo. A própria Bíblia diz, no Novo Testamento, nas cartas de João, que o mundo jaz no maligno. O Deus deste século, como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Paulo disse em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes dominadoras neste mundo tenebroso. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Portanto, o diabo age, está ativo no mundo, diferente do que muitos pensam. O diabo, de fato, está no mundo, está presente, está agindo. No entanto, todas as suas ações, elas são controladas por Deus. Elas não se sobrepõem à soberania de Deus. É claro, isso não significa dizer que Deus ordena as ações do diabo, mas que Deus as controla, que Deus as dirige, que Deus não permite
que Satanás vá além dos limites estabelecidos pelo Senhor. Então isso é de grande importância para a compreensão da nossa lição, para a compreensão desse assunto. E nós temos também 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Assim como em Gênesis capítulo 1, a Escritura já começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, sem se importar em tecer argumentos apologéticos, filosóficos sobre a existência de Deus, mas a Bíblia parte do pressuposto de que Deus existe. Assim também, em Jó, no livro de Jó, a Bíblia parte do entendimento, do pressuposto de que Satanás é um ser existente, é um ser real, e por meio das suas ações, por meio dos seus atributos que aparecem aí no livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, a Bíblia revela quem ele é. Segundo lugar, ou segundo objetivo específico, é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Ou seja, nós vamos estudar ao longo dessa lição que Satanás ele age por meio de obras malignas, como o próprio capítulo 1 e 2 do livro de Jó vai revelar. Terceiro lugar, ou terceiro objetivo específico é sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Portanto, esses são os nossos 3 objetivos específicos e o nosso objetivo geral. Isso posto, vamos para a nossa lição, onde o primeiro ponto traz como aqui sentença o livro de Jó e a natureza de Satanás. E pelo menos 3 coisas são ditas aqui à luz do livro de Jó sobre Satanás. A primeira delas é que ele é um ser espiritual. Espiritual. Embora, como disse, no livro de Jó nós não encontremos a Bíblia tentando provar a existência de Satanás, mas parte ela do pressuposto de que ele existe, a Bíblia revela, não obstante, que ele é um ser espiritual. A Bíblia o apresenta como um ser espiritual quando, por exemplo, diz no versículo 6 do livro de Jó, no capítulo 1, que quando os filhos de Deus, que é uma referência aos anjos, foram comparecer diante do Senhor, Satanás também foi entre eles. É claro, há muitos debates sobre ou acerca de onde foi este encontro. E aqui nós não queremos entrar neste mérito. O que é importante entendermos é que a Bíblia está destacando o fato de que Satanás, assim como os anjos, os filhos de Deus nesse texto, é um ser espiritual. Ou seja, ele habita a dimensão espiritual. Ele habita não a esta dimensão natural, ele não pertence a essa dimensão natural, mas ele pertence a essa dimensão sobrenatural. E isso, como a autora aqui coloca, pode, por exemplo, ou explica, por exemplo, como o diabo pode se locomover, como o versículo 7 de Jó capítulo 1 diz, que Satanás, ou ele próprio diz acerca de si próprio, que ele estava rodeando a terra. A ideia de que, como ser espiritual, ele deve ter aí alguma forma rápida de se locomover. E é interessante isso porque quando contrastamos isso com Deus, perceba que Satanás ele se locomove, ele passeia sobre a terra, como diz o texto sagrado, como o próprio Satanás diz isso. E quando nós contrastamos isso com Deus ou comparamos isso com o nosso Deus ele não precisa se locomover, porque o nosso Deus ele está presente em todos os lugares. Diferente do diabo, que precisa ou que não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele enche os céus e a terra, como diz a Escritura. A segunda coisa que é destacada, a segunda característica
acerca de Satanás é que ele é um ser criado. É um ser criado. Ou seja, Satanás, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ele não tem existência própria, no sentido de que ele existe por si mesmo. Ao contrário, Deus, ele criou todas as coisas, criou os anjos, e entre esses anjos criou esse anjo que, dada a sua rebelião contra o Senhor, veio a se tornar Satanás, veio a se tornar o diabo. E isso é importante nós entendermos, porque ao entendermos que Satanás é um ser criado, nós percebemos que as ações do diabo, portanto, elas estão limitadas e são controladas pela soberania divina. Ou seja, ele, Satanás, pode fazer muitas coisas, mas ele não pode fazer tudo. Nós percebemos isso no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. Na primeira investida de Satanás, o que ele disse? Disse que Jó servia ao Senhor, não servia ao Senhor debalde, ou seja, não servia ao Senhor por acaso. Deus o havia cercado de bens, mas se Deus tirasse tudo, então Jó blasfemaria contra o Senhor. E então Deus disse: vai, tira tudo o que ele tem, mas não toque nele. O diabo faz assim, Satanás faz assim, tira tudo o que Jó tem, mas não toca nele. A segunda investida, ele então diz: pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Então o Senhor diz: toque em Jó, mas não mate. Perceba os limites estabelecidos por Deus. O que a Escritura está nos revelando, portanto, é que o Deus soberano tem controle sobre as ações do diabo, porque este diabo, o Satanás, ele é um ser controlado por Deus. Ele é um ser que está debaixo da soberania divina. As suas ações, elas não suplantam a soberania divina. Deus tem o controle de todas as coisas. Terceira característica que é citada acerca de Satanás é que ele é um ser dotado de personalidade. De personalidade. Perceba que no capítulo 1 e 2 do livro de Jó, nós percebemos Satanás falando, argumentando, contrapondo. E isso são aspectos de personalidade. E isso é interessante nós lembrarmos, porque se Satanás é um ser pessoal, é uma pessoa neste sentido, tem personalidade, isso aponta também, portanto, para a sua perspicácia, para a sua sagacidade, para os seus ardis, para a sua capacidade de planejar, de arquitetar armadilhas para os servos de Deus e, de alguma forma, acusar-nos diante do Senhor, como ele fez com Jó. Entenda, portanto, que a Bíblia nos revela essas três verdades no capítulo 1 e 2 de Jó. Satanás é um ser espiritual, criado e que tem personalidade. Segundo ponto diz o livro de Jó e as obras de Satanás. É interessante porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó vão revelar os sofrimentos pelos quais Jó passou. Perda de bens materiais, perda de filhos, depois a perda da saúde. E todas estas ações, embora tenham o controle soberano de Deus, foram feitas, foram postas em prática sobre a vida de Jó por meio de Satanás. Ele infligiu dor, sofrimento na vida de Jó. Ou seja, o trabalho do diabo, o trabalho de Satanás,
é exatamente esse, em primeiro lugar. Como o segundo ponto vai destacar, é infringir dor e sofrimento. É claro, todos nós sabemos que muitos dos nossos sofrimentos são consequências das nossas ações, palavras, pensamentos, ações precipitadas. Nós sabemos disso. Falta de cuidado, imprudência. No entanto, não é porque saibamos que boa parte dos males que nos acometem são resultados das nossas ações imprudentes, decisões mal tomadas de maneira errada e etc., que nós agora vamos negar que há uma ação maligna, diabólica no mundo no que tange à dor e ao sofrimento. O livro de Jó, no capítulo 1 e 2, nos revela isso. Satanás fazendo cair fogo do céu, trazendo um forte vento e fazendo com que a casa onde estavam os filhos de Jó desabem sobre ele, colocando doenças sobre Jó, uma espécie de lepra sobre Jó. Tudo isso, ações malignas, ação diabólica. Ele, Satanás, como Jó capítulo 1 e capítulo 2 revela, ele infringe também dor e sofrimento. Em segundo lugar, ele também acusa. É o que o segundo ponto da nossa lição nos ensina. À luz do capítulo 1 e 2 de Jó, Satanás ele é acusador. Quando ele chegou diante de Deus e o Senhor disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente a ele que se desviava do mal, logo Satanás trouxe a sua primeira acusação. Qual foi a acusação? A tese levantada pelo diabo, a acusação levantada pelo diabo, é que Jó servia a Deus por interesse. Por interesse. Porque Deus o havia cercado de bens. Queridos irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que Satanás é o nosso acusador diante de Deus. Ele é o nosso acusador. Acerca dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas, mas que bom é sabermos que, à luz de 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, diz a Escritura: Filhinhos, essas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Nós temos um mediador, aquele que intercede por nós diante de Deus e nos livra, mediante o seu sangue, o seu sacrifício, de todas as acusações do diabo, para que possamos viver o que está em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Satanás é acusador. Em terceiro lugar, ele também tenta. Capítulo 1 e capítulo 2 de Jó revela que Satanás também é tentador. Faz parte da sua natureza tentar. Tentar. Ou seja, fazer com que, ou tentar levar-nos a pecar contra o Senhor. Essas são obras de Satanás. São suas ações. Causar dor e sofrimento, acusar, tentar. E tudo isto ele fez na vida de Jó. Tudo isso ele infligiu sobre a vida de Jó. Mas como o terceiro ponto vai revelar, ele não prevaleceu nas suas investidas. O terceiro ponto nos ensina que o livro de Jó nos revela o ocaso de Satanás, ou seja, a sua queda e a sua ruína. O vocábulo ocaso, que aparece aqui na lição, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio oculto,
mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Nesta batalha, Satanás saiu derrotado. Jó, o homem reto, íntegro, temente a Deus, conservou a sua integridade diante do Senhor. E depois dos vários diálogos com os seus amigos, depois de Deus responder a Jó, trazendo todas aquelas perguntas acerca da criação, acerca da majestade do próprio Deus, Jó, no capítulo 42, confessa dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Satanás incitou Deus contra Jó neste sentido, no sentido de provocar todos estes sofrimentos. Deus, é claro, não é tentado pelo mal, como a Escritura diz, mas Deus provou a fé de Jó, sabendo da sua integridade e da sua retidão. Jó foi tentado, provado de todas as formas, não blasfemou contra o Senhor, não atribuiu a Deus culpa, pelo contrário, atribuiu a si próprio, pediu até a sua própria morte, reconheceu a sua pequenez, como ele diz no capítulo 42, disso me arrependo no pó e na cinza, reconheceu a grandeza, a soberania e a majestade de Deus. E em tudo isto, Satanás foi derrotado. E esta derrota de Satanás no livro de Jó e as várias outras que percorrem toda a Escritura Sagrada, era uma espécie de prelúdio da derrota de Satanás para o nosso Redentor, o nosso Cristo, que venceu o diabo no deserto, que venceu o diabo na cruz, que um dia esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Que Deus te abençoe